Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre essas questões que têm movimentado as redes sociais e os jornais, né? Os jornalões aí, os famosos protetores do governo, sentiram na pele agora, nessa última manifestação, com certo desconforto, eu imagino, como é que nós, quando protestamos, sofremos em relação ao banditismo do Estado, né? À agressão, à repressão, à opressão exercida por um Estado que, segundo eles, é de direito. Eu prefiro que seja considerado um Estado democrático de direita, como eu sempre digo. Infelizmente, os jornais, os jornalistas arcaram com a dor que normalmente era só da população, só dos manifestantes. Eu estou fazendo um vídeo por dois motivos bem claros para mim. Um deles é o fato de eu não estar lá. Eu me senti esses últimos dias extremamente mal. Participo de movimentos, participo de atos. Lógico, eu sempre primei pela a não violência, a não ter depredação de forma nenhuma, mas acontece, e a gente sabe, porque não são grupos homogêneos, senão não estaria não teria tanta gente lá nos atos, né? São vários grupos que têm interesse em comum, mas são grupos que têm pensamentos diferentes. Não quer dizer que um pouco de subversão é pior do que a polícia, o Estado, a violência do Estado. Hoje, nós podemos claramente perceber que há um monopólio da violência do Estado. O cidadão não pode andar armado, não pode reagir a uma batida ou a uma agressão do policial, mas o policial pode me dar um tiro a hora que ele quer e falar que foi uma agressão, um revide. Então isso é uma das primeiras coisas que eu gostaria de levantar, que eu me senti realmente incomodado esses últimos dias, percebendo que lá tem um pessoal que eu conheço, lá tem um pessoal que veio de movimento estudantil, como eu vim, né, até há pouco tempo. Lá tem um pessoal que pensa parecido, muito parecido, que é tentar, né, com essa tentativa de mudar a sociedade, pelo menos diminuir essa desigualdade que nós temos, né? E outro motivo foi os comentários, a repercussão que houve na mídia e a repercussão que houve nos meios de comunicação independentes, mas, no geral, nas mídias sociais, e ver que algumas pessoas estão mudando de postura por conta desse tipo de coisa. Pessoas que, sem querer ou por algum motivo, estavam lá nessa manifestação, ou em uma delas, vendo que as coisas não são como a mídia, né, como a mídia paga, porque a mídia brasileira não faz publicidade, não faz, em momento algum, reportagens, nem matérias. Na maioria das vezes são feitas propagandas, né, de um governo corrupto, de um governo sem vergonha. Em São Paulo, um governo fraco, covarde, fascista pelo fato de simplesmente não ouvir nunca a população. É uma tomada de decisão baseada em interesses, mas não interesses populares, essa é a sacada. Então, isso são esses dois motivos que me levaram a fazer esse vídeo agora. Só contrapondo as babaquices da maioria, né, que escreve sem saber, sem estudar, sem olhar, sem ler, sem vivenciar, que eu acho que a grande ignorância passa por esses não fazer, né, ou não estudar, não avaliar direito. A ignorância das pessoas passa por esses vieses, né? Uma das coisas que eu percebi é que alguns falando que a polícia, quando você precisar da polícia, quando for assaltado, vai chamar a polícia, então, né? Que a polícia só bate um bandido. Que é mentira. Nós temos vídeos aí de profissionais de imprensa mostrando as agressões claras e claramente sem motivos
e motivadas para pessoas que não tinham armas, para pessoas que não tinham sequer como se defender. Nós conseguimos ver aí nas fotos pessoas que estavam passando longe até da passeata, do movimento, do ato, que levou tiro no rosto. Tem uma senhora que eu estava vendo, que eu achei um horror aquilo, ela simplesmente estava passando pelo local. A jornalista da Folha, acho que Juliana, que levou um tiro próximo ao rosto, ao olho, né, no rosto próximo ao olho, e isso causa um estrago muito grande, é uma violência extremamente desnecessária para com as pessoas, mesmo quem estava no movimento, mesmo que fossem que estivessem vandalizando, se você tivesse, se a polícia tem como trabalhar essa ideia de reprimir não com a violência, ninguém iria vandalizar e quebrar as coisas e a polícia ir para cima de pessoas gritando não à violência, não à violência, né? Tem vídeos, muitos vídeos, eu vi um monte desses vídeos hoje. Me faz cada vez mais mal perceber que se a gente não reagir, eu não vejo uma saída para esse país, a não ser a submissão total a um Estado ditador, né? Uma ditadura de direita, como sempre houve no Brasil. E o que eu percebo são pessoas reacionárias, falando abobrinhas, né? Que não sabe de nada, nunca pegou uma causa, nunca lutou por uma causa. E a gente sabe que quem luta por causas hoje não é bem visto justamente pelo fato de pessoas conservadoras demais deturparem o que nós fazemos, né? Então, outra coisa que eu gostaria de salientar nesse vídeo é saber e ver que a garotada aí, que até pouco tempo não se movimentava para nada, está nessa luta onde nós estávamos aí nos últimos 25 anos, até agora há pouco tempo, né? Então, eu volto a dizer, eu me sinto muito mal em não estar aí com esse pessoal, não estar lá com aquele pessoal. Meus companheiros de lutas estavam lá, alguns deles pelo menos, e impedidos, logicamente, pela vida profissional, nós não conseguimos ir. Mas vamos rebater mais alguns fatos. A polícia, eu sou uma pessoa que não tenho nada contra o policial, eu sempre separo muito bem o bom policial. Por outro lado, eu também sou muito radical com o mau policial. O bandido, ele pode ser bandido e ele é simplesmente bandido. Quando um policial é bandido, ele é bandido duas vezes, porque ele ganha um salário que nós pagamos para poder proteger e servir, e vira para esse lado da violência gratuita contra o cidadão ou de não cumprir com suas funções, né? Então, quando esse cara rouba, ele é corrupto, ele se mistura com bandido, ele é bandido duas vezes, ou seja, ele é mais culpado que o próprio bandido que ele diz defender. Vamos lá. Outra coisa que é interessante a gente pensar é essa questão do proteger e servir. A quem serve a polícia? A quem a polícia se dispõe a proteger? É uma avaliação que nós temos que fazer, né? Mesmo porque nós temos lutado aí pela desmilitarização da polícia. E para chegar a falar sobre isso, nós temos que nos perguntar, para que serve a polícia? Então, historicamente, a gente sabe que ela foi criada para proteger os senhores, donos de escravos, donos de fazendas e donos da riqueza no país. Isso é claro. Não foi criada para proteger a população, né? Principalmente a população de baixa renda ou de média renda para baixo. Então, só pensando nisso, nós podemos ver o viés dessa força bruta usada contra pessoas que estão reivindicando direitos constitucionalmente respaldados, né? Nós podemos nos reunir em qualquer lugar, em praça pública, desde que nós avisemos as autoridades. Nós não podemos criar guerrilha. Não vi ninguém armado naquela situação e tentando rebater as agressões da polícia ou se defender com armas de fogo nem nada. Então não adianta falar que pedras e fogo no lixo vai matar policial, que é mentira, né? Então uma das coisas que a gente precisa repensar,
até para falar da desmilitarização da polícia, é a quem a polícia serve. Não serve a mim, não serve à sociedade. Isso é mentira e a gente tem que começar a pensar sobre isso. A quem serve? Nós temos muito mais crimes onde tem muito mais gente, ou seja, nós temos muito mais crimes onde a população mais pobre está do que a população mais rica. Então, nós temos muito mais policiais também nos bairros mais ricos, além dos seguranças privados, certo? Então, pensando nisso, nós já vemos que não dá para acreditar no proteger e servir a sociedade. Porque a sociedade não só é gente de classe média e de classe alta. Ou seja, é menos de 10%, ou talvez um pouquinho mais, de 10% da sociedade é de classe média para cima, né? Então, pensando nisso, o que nós temos? Uma polícia que é mentirosa, ou tem na sua missão uma grande mentira, não respeita a sociedade como ela é, e não percebe que eles são trabalhadores. Às vezes eu me sinto muito mal de ver que a polícia ela não consegue enxergar que ela é só trabalhador. E ela espanca trabalhadores a mando de um Estado que não paga para ela direito. Então, isso é outra coisa que é necessário uma grande avaliação, uma grande reflexão sobre o tema. Então, vamos lá. Polícia serve para quem? Serve a quem tem dinheiro, não tem dúvida nenhuma. Filho de rico não leva borrachada porque foi pego depois da meia-noite na rua, ou está andando de moto com um amigo. E filho de rico normalmente não morre na mão da polícia. Isso nós temos que entender. Não estou dizendo que isso é uma justificativa ou não para a ação, ou a não ação da polícia em relação às pessoas de rendas maiores. Mas é padrão isso, né? Nós sabemos que quem morre é filho de pobre e que não temos um governador que vai à TV dizer que vai indenizar um pobre, ou a mãe de pobre, a família de um pobre, mesmo que não tenha passagem pela polícia, mesmo que não tenha nenhuma ligação com bandidos. Quando a polícia mata injustamente, o governador não aparece na mídia para dizer que vai indenizar aquela família, né? Mas quando acontece, como eles dizem, acidentes, e aí o filho da classe média, eu volto a dizer que eu não tenho a favor nenhum, não tenho nada a favor em relação a essas questões da polícia ter que matar ninguém de classe média. Eu quero que vocês entendam isso. A minha ideia é que ninguém tem que morrer nas mãos da polícia, especialmente injustamente, né? Mas o governador vem e a primeira coisa que ele faz é falar sobre indenização à família. Não tem nenhum momento, ele coloca à disposição da mãe, da família, da sociedade, das pessoas que são mortas injustamente. Quando eu digo injustamente, são pessoas que não são mortas fora de conflito, mesmo que esteja em conflito. Muitas vezes a pessoa não cometeu um crime que é grave. Eu digo crime grave, crime contra a integridade física, crime contra a pessoa. Porque patrimônio é padrão. Todos nós temos, nós vamos cuidar. E eu também não estou dizendo que o cara tem que roubar. Mas o patrimônio, o bandido não quer outra coisa no seu patrimônio. Quando ele tira a vida, ele tem lá a culpa também de ter tirado a vida. E ele vai preso. Mas quando a gente fala da polícia não servir a sociedade, e aí eu volto àquele ponto que eu estava colocando, ela não serve a maioria da sociedade, né? Então, quem serve realmente serve a quem tem dinheiro. Todas as duas polícias, as três polícias que nós temos no país. E proteger. A polícia não foi feita para proteger a vida. Ela não foi criada para proteger a vida. Isso é outra mentira que a polícia cantava na década de 90, e a gente sabe que é uma grande mentira, né? Mas a polícia foi criada para proteger o quê? Patrimônio, gente. Patrimônio das pessoas que têm dinheiro, que têm como pagar. Foi por isso que a polícia foi criada. E ela é assim até hoje. A polícia ela consegue ser reacionária. Os comandantes que para mim são os grandes culpados depois do governador, são reacionários, são pessoas conservadoras, são pessoas que se baseiam em preconceitos, se baseiam em falta de ética.
porque são pessoas que normalmente tendem a fazer do seu cargo uma forma de submissão dos homens que vão para a rua, que realmente fazem o combate à criminalidade baseado nessas premissas que eu coloquei antes de servir aos que têm dinheiro e proteger o patrimônio dessas pessoas. A polícia, quem morre mesmo, é o policial que o soldado, o cabo, talvez um outro sargento aí em um conflito. Porque os comandantes colocam, incutem na cabeça dessas pessoas que elas têm que fazer isso e de uma forma autoritária. A militarização acaba colocando uma hierarquia emborrecida, que hoje a maioria das pessoas não deveria aceitar mais, mas infelizmente faz parte da corporação. Continuo dizendo sempre, eu acredito que existem muitos, mas muitos mesmo, bons policiais, são policiais que têm aí respeito, o meu respeito e o respeito da sociedade, né? Como os bombeiros têm o respeito da sociedade, alguns bons policiais também têm esse respeito por nossa parte.